Lá vamos nós de volta. Este é o segundo vídeo da série que fala sobre o evento do Rio Grande do Sul. É que eu acabei de falar no vídeo anterior, este é o segundo. E nós vamos falar hoje sobre a certa explicação que se dá por aquele fenômeno. E muitos chamam este acontecimento como sendo mudanças climáticas. Esse é o nome que a ciência dá, mudanças climáticas, né? Mudanças fortes, né, climáticas. Ele quer dizer que a natureza está assim por causa do homem, através da sua industrialização, né, jogando poluentes para o ar, levou um desequilíbrio da natureza, a desmatação, né, o assoramento dos rios, dos córregos. Quer dizer, tem várias explicações assim, científicas, que justificariam o que aconteceu. Mudanças climáticas. Eles não dizem assim, foi Deus. Não, a ciência não conseguiu provar a existência de Deus, portanto Deus fica uma incógnita, desconhecido, mito, de folclore popular. Essa possibilidade de ter sido Deus é ignorada. Mas a ciência, através de seus estudos e pesquisas em universidades, através de equipamentos, aparelhos, análise da atmosfera, do comportamento, dos eventos do ar, chegaram à conclusão que isso é mudanças climáticas, o aquecimento global. Essa é a explicação que eles dão. Mas será que estão certos mesmo? Será que eles podem realmente explicar desta forma? Foi isso mesmo que aconteceu? Bom, eu não quero ser ou parecer uma pessoa que despreza a ciência. Já várias vezes no meu vídeo eu digo que a ciência ela é importante, porque a ciência nada mais é do que o conhecimento, a física dos eventos naturais. E isso é muito importante, isso é muito bom para nós aprendermos, eu acho valioso. Mas parece-me que havia uma massa de ar quente em cima do Brasil, que cresceu muito e fez com que as chuvas no centro do Brasil parassem, houvesse um calor extremo, um calor muito extremo, né? De forma que o frio que vinha do Ártico ou da Antártida não chegava a penetrar nessa parte quente, né? Havia um bloqueio ali, onde as duas energias, frio e calor, se chocaram, juntando com isso a umidade, né, que vinha da Amazônia, que vinha lá por cima, lá do Maranhão, Pará, o Acre, que dava a volta ali pelas Cordilheiras dos Andes, vinha para o sul. Aí tinha uma formação de cavados, que é uma expressão da ciência, cavados formando nuvens, e com aquele frio, aquele calor, jorrou aquelas gigantescas quantidades de água, volumes imensos, mais de 100, 200 milímetros. São tudo linguagens da ciência que ajudam a entender como o fenômeno se deu. E isso é muito bom entender, compreender. Mas o que não se compreende é que nunca tinha acontecido isso antes. Nunca houve isso antes. Nem esse tampão quente, né, no centro do Brasil, que também é uma anomalia. A ciência também reconhece que isso nunca aconteceu, não acontecia, de forma que nada acontecia, e agora veio acontecer, né? E aí veio a razão das chuvaradas. Mas a ideia de Deus
essa é ignorada, né? Muito bem, mas veja bem, existe um fenômeno antigo chamado dilúvio, e segundo um livro antigo, milenar, o autor desse dilúvio, uma chuva tempestuosa de 40 dias e 40 noites, o autor é o próprio Deus. Veja, o dilúvio. A causa do dilúvio, segundo os escritos sagrados, foi o momento de Deus dar um basta na malícia, na maldade, na perversidade daquelas nações que existiam pré-diluvianas, né? Civilizações inteiras foram dizimadas com H2O, com água. Um volume imenso mesmo, não teve como escapar. Nada sobreviveu dentro d'água, a não ser os bichos que vivem dentro d'água. De forma que aquilo foi uma mudança climática extrema, mas o autor, o executor foi Deus. E as marcas do dilúvio, as digitais estão em toda parte. Pode procurar aí livro de história, documentários que vão mostrar que houve mesmo um dilúvio global. Inclusive a Arca da Aliança, a Arca do Dilúvio, ela está no Monte Ararat, a 4.000 metros de altura. E já foi expedições, filmaram, estiveram lá, comprovaram realmente a veracidade da Bíblia Sagrada. Mudanças climáticas. O autor, Deus. Não é como a ciência de hoje, que ela reconhece que é mudanças climáticas, mas poupa a origem como sendo Deus. E a pergunta é, foi Deus mesmo que fez? Muito bem. O irmão Jorge vai dizer que sim, foi Deus que fez. É verdade. Então Deus é mau, matou pessoas afogadas, mulheres, crianças, idosos. Lamentavelmente, não tem o que se falar. Foi Deus mesmo. É o único que tem poder e controle sobre a natureza. Agora, diferente, veja, os livros da Bíblia apontam que Deus usará novamente as forças da natureza para castigar o homem, para corrigir o homem, para ferir o homem. Mas olha bem, preste bem atenção. Veja o que a ciência fala e você vai observar que parecia uma obra inteligente, uma obra assim de guerra, estratégia de guerra para causar tudo aquilo. Formação de cavados, baixas pressões, alta pressão, trazendo frio, né? Corredor de ventos úmidos, né? Tudo se juntando, batendo de impacto assim com aquele calor do tampão que estava no centro do Brasil, gerou condições para a formação daquelas tempestades, enxurrada de água acima de 200 milímetros, 150 milímetros. A terra encharcou, deslizamento de terra nas estradas. Olha, numa guerra, muitas vezes o alvo de uma guerra é as estradas, comunicação, saída e entrada de mercadoria, para matar o povo de fome,
estratégia de guerra. Levou as pontes, ponte de concreto. Ponte de concreto, parecia um pedaço de pau levado pela água. Estratégia de guerra. Acabou com os supermercados, acabou com as feiras, invadiu a parte da agricultura, matou porcos, muitos porcos, galinha, nem se fale, destruiu plantações, máquinas agrícolas. O objetivo ali era matar naquele momento e depois também. Ou seja, uma escassez de alimento, uma escassez, água suja, não potável. As pessoas morreriam de sede, a menos que coasse ou a menos que pegasse a água do céu. Então era uma estratégia de guerra, era como se forças inteligentes tivessem agido para causar o terror, mortes e mais mortes e mais mortes. Só podia ser uma obra de Deus. Sim, é uma obra de Deus, porque Deus age com essa inteligência na sua natureza. Olha, conheça a história do dilúvio, como foi que Deus trabalhou naquela guerra. Mas antes de eu passar para esse texto, olha só o que Deus diz aqui em Sofonias, né? Sofonias, está aqui a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida. Sofonias capítulo 3, o versículo 8, eu vou ler aqui. Portanto, esperai-me, diz Adonai, o Senhor, no dia em que eu me levantar. Olha, no dia em que eu me levantar. Presta a palavra. Para o despojo. Porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar reinos. Viu? Para sobre eles derramar, a palavra aqui é derramar, a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Meu Deus do céu, palavra de Deus. Ele tem esse projeto no seu coração, ele tem essa missão guardada assim, as 7 chaves, congregar as nações, todas as nações, para quê, irmão Jorge? Para derramar, olha, a minha indignação. E será que as nações deram alguma razão para Deus derramar indignação? Será que as nações deram? E todo o ardor da minha ira, Deus está irado novamente, como esteve no dilúvio? Não poupou ninguém, menos Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos e animais. O resto de gente inteligente de 2 pernas ficaram do lado de fora, beberam a ira, a indignação, a fúria de Deus com as chuvas do dilúvio, chuvas, águas. E agora novamente Deus fala que derramarei a minha indignação, né? E todo o ardor da minha ira. A palavra derramar indica água, coisa líquida. E nela vai a sua fúria. Agora presta atenção. Olhe novamente os vídeos das correntes de água. E diga se aquilo não é fúria. Diga se aquelas águas estavam borbulhando de ódio, de raiva. Põe o pé lá, ela te puxava para dentro. Ela queria te devorar, queria te matar, puxar para dentro, misturar com a terra e você ficar soterrado,
como muita gente ficou soterrado. Casas caíram com água, misturado com lama, com terra mole, foram devoradas, vivas, morreram ali debaixo daquele aterro. Então mostra a Bíblia, Deus mostra neste texto, presta atenção, Deus mostra neste texto, que Deus tem indignações com todas as nações. Todos os povos da terra têm uma dívida com Deus. Olha quantos crentes já vêm avisando. Porque alguém diz assim, mas Deus avisou. Deus avisou que ia fazer isso. Sim. Aquele crentezinho que fica lá na porta da rua. Ei, Jesus te ama. Ei, Jesus tem uma obra na tua vida. Venha se salvar. E as pessoas zombavam dos crentes e assim, salvar de quê? Pois é, chegou a hora. Tudo indica que chegou a hora do dia do Senhor. Dia da sua indignação que está descendo do céu. Não é água para abençoar, é água para destruir. Mas, irmão Jorge, Deus não disse que não vai haver dilúvio? Olha, não vai haver dilúvio. E será que houve algum dilúvio ali? Não. Mas houve uma fração do que foi. Uma fração do que foi. Cobriu casas. Destruiu casas. Cobriu ponte. Invadiu cidades. Mas continuou terra seca. Não foi o dilúvio. Foi só uma fração do que foi o dilúvio. As pessoas estão lá chocadas, aterrorizadas. Elas estão numa escuridão, porque a água não baixa. Quando baixa, volta de novo. Não sabe quando vão para casa, quando voltará a vida normal. Irmão Jorge, que Deus mau, será mesmo? Vou falar isso no outro vídeo.